Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Rafinha vai atrás de Edina Alves no Morumbi e toma atitude após derrota do São Paulo. O São Paulo não fez um grande jogo contra o Santos. Criou poucas chances de gol e a escalação de Thiago Carpini acabou não sendo a ideal para enfrentar o rival dentro do estádio do Morumbi. Na entrevista coletiva, o treinador falou sobre o assunto e deu sua visão quanto à escolha do time, o desempenho e também do resultado que não foi nada bom, ainda mais em um clássico. A ideia hoje era fazer o tripé com 2 jogadores que têm capacidade de fazer o corredor e pisar na área, o Alisson e o Bobadilla. O Pablo Maia protegeria um pouco mais. Acho que temos de ter variações, são muitos jogos, não podemos ficar presos num sistema, até porque não estou conseguindo, disse. Ontem, tentamos equilibrar física, técnica e clinicamente. Hoje o Nestor, o Lucas, o Rafinha, o Rato não puderam jogar, o Moreira sentiu no aquecimento, completou. A arbitragem também foi bem polêmica e os São Paulinos estão reclamando bastante da atuação de Edina Alves. Na visão dos tricolores, a juíza se mostrou muito nervosa durante o jogo e acham que o pênalti a favor do Santos foi bem duvidoso. Após o confronto, chamou atenção na súmula uma situação de Rafinha, que nem jogou ontem, mas foi reclamar contra a Edina. A árbitra colocou que o ídolo do SPFC disse as seguintes palavras: "Você apita bem, mas hoje você caiu na pressão dos caras e prejudicou a gente", afirmou Rafinha. O presidente do tricolor, Júlio Casares, também reclamou bastante e ainda sobrou para o Santos. Segundo ele, uma nota oficial feita pelo rival deixou o clima bem ruim e essa pressão é coisa do passado. Nós não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco minha opinião, a instituição coloca uma opinião, a não ser em questões lamentáveis. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, desproporcionalmente marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo, reclamou. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim, o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem prejudicou, inclusive mal posicionada, acrescentou o mandatário são paulino. A gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo. A federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Não é uma nota que desestabiliza um árbitro, opinou Cartola. Eu acho profundamente lamentável, até 10 minutos de acréscimos foi pouco. Não é choro, não é pelo resultado, mas nós temos que preparar os árbitros psicologicamente para não entrarem em campo pressionados por uma nota. Lamentamos a arbitragem de hoje, ela não deixou a bola rolar, finalizou Júlio Casares. Segunda notícia. Carpini explica a escalação do São Paulo em clássico. Não podemos ficar presos num sistema. A atuação da árbitra Edina Alves não desagradou apenas ao presidente Júlio Casares. Em entrevista coletiva depois da derrota do São Paulo por 1-0 para o Santos, o técnico Thiago Carpini contestou o comportamento da juíza, que marcou um pênalti para o rival e anulou um gol tricolor no clássico válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O treinador também explicou a escalação. Eu acredito que a arbitragem hoje se sentiu um pouco pressionada. Até nas conversas entre a gente com o quarteto eu sentia muito arredia. Não sei. Achei ela um pouco insegura em algumas colocações. Achei por diversos momentos que ela cozinhou o jogo, ficou um pouco enroscado. Foi um jogo em que a equipe do Santos não deixou andar, muito atendimento, caía toda hora confusão. Eu não vou entrar nesse mérito, dos lances decisivos. Eu vi os lances e tenho a minha opinião. É a minha opinião. Não vai voltar atrás no que aconteceu. Se eu começar a falar o que eu penso, posso falar demais e eu vou acabar sendo prejudicado. Todo mundo viu. Cada um vai ter uma interpretação diferente. Eu sei que a regra não é interpretativa, é a regra. Mas eu já vi em outras situações lances como esse não serem ajustados para ter o VAR e hoje foi determinante para o final da partida, disse Carpini. O treinador fez, antes de a bola rolar, mudanças importantes na escalação do São Paulo, não apenas por opção. Sem diversos jogadores lesionados, Carpini mexeu no esquema tático do tricolor e ficou satisfeito com o resultado, independentemente da derrota. A ideia hoje era fazer o tripé com 2 jogadores que têm capacidade de fazer o corredor e pisar na área, o Alisson e o Bobadilla. O Pablo Maia protegeria um pouco mais. Acho que temos de ter variações, são muitos jogos, não podemos ficar presos num sistema, até porque não estou conseguindo. Hoje tentamos equilibrar física, técnica e clinicamente. Hoje o Nestor, o Lucas, o Rafinha, o Rato não puderam jogar. O Moreira sentiu no aquecimento, explicou.
Com muitos desfalques, Carpini levou o São Paulo a campo num 4-4-2 que ainda não havia sido utilizado nesta temporada. Juan e Caleri foram os centroavantes. Eu joguei com 2 atacantes. Pelo menos foi a nossa ideia. O Juan e o Caleri muito próximos um do outro. Essa era a ideia. Por vários momentos com 2 atacantes conseguimos segurar 2 linhas de 4, para o Luciano flutuar, com o Wellington e o Moreira, que não pôde jogar. E aí entrou Bobadilla nos corredores. A ideia foi muito em função do que vimos no adversário. A estratégia funcionou bem em muitos momentos do jogo. O resultado não é o que queríamos por detalhes, não porque a equipe não atuou bem, completou. Terceira notícia. São Paulo dá terceira cartada por Wellington e postura do lateral chama atenção. Porém, além das questões que envolvem o avanço do Soberano no Paulistão, a direção do clube também se movimenta para solucionar situações pendentes. A que mais chama atenção é a de Wellington, que vive uma verdadeira novela sobre a renovação de seu contrato. Recentemente veio à tona a especulação que aponta um possível acerto do lateral esquerdo com o Internacional. Vale lembrar que o setor tem causado preocupação no Morumbi, tanto que até Rafinha revelou como tem motivado os atletas acionados na posição. No entanto, de acordo com o blog do São Paulo, não existe o pré-acordo feito entre o Wellington e o Internacional, mas uma atitude do staff do atleta aponta mais indefinição sobre o futuro do lateral. Wellington e suas agentes ainda não responderam à terceira oferta por renovação apresentada pelo clube. A postura deixa o tricolor em xeque, pois pode impactar nas projeções para contratar um reforço para a posição. Isso porque o caso demanda cautela para buscar um nome no mercado da bola. Caso feche com algum jogador de peso para assumir a lateral, o São Paulo sabe que terá grande dificuldade em renovar com o Wellington. O jogador está nos planos e o Soberano, que não pensa em negociá-lo. Desta forma, o impasse está lançado, pois não é apenas o perigo de perder o Wellington que está em jogo. Caso contrate um novo lateral, o novo reforço também pode encontrar dificuldades devido à novela em curso no clube. Após a saída de Caio Paulista para o Palmeiras que, aliás, voltou à tona em relação ao São Paulo, após Rafinha comentar sobre as provocações após a conquista da Supercopa, o tricolor colocou a renovação como prioridade. O caso do lateral é mais um dos fatores que tem agitado os bastidores. A saída de James Rodrigues também rendeu muita polêmica. No entanto, ao menos já se sabe o possível futuro do colombiano, após o pedido para deixar o São Paulo. Além de tais situações citadas, a direção deve procurar um centroavante para turbinar o sistema ofensivo de Thiago Carpini. Afinal, é notável que Caleri precisa de um substituto imediato. Contudo, a repaginação do único tricampeão mundial de clubes do futebol brasileiro não tem apenas problema. Um dos fatores positivos está em Luiz Gustavo, que já declarou como tem sido sua adaptação no tricolor. Quarta notícia. César diz que São Paulo errou de contratar James e aponta motivo. O meia James Rodrigues fez apenas 14 jogos com a camisa do São Paulo e vai sair do clube paulista. Vários veículos de comunicação informaram desde a semana passada que o jogador vai rescindir contrato. O meia colombiano desde o ano passado com Dorival Júnior não conseguiu ser titular da equipe e ele deseja ter mais minutos em campo. Ele se recusou a viajar com o grupo para a final da Supercopa do Brasil, já que não seria utilizado. Inclusive, o futuro do jogador de 32 anos deve ser o futebol dos Estados Unidos. O meia, que soma passagens por gigantes como Real Madrid e Bayern de Munique, não conseguiu se firmar nos últimos clubes que atuou. Na opinião do comentarista Mauro César, James Rodrigues é um jogador problemático fisicamente e o tricolor paulista errou de contratar o medalhão. O jornalista classificou como uma vaidade da direção são paulina. O tempo mostrou que foi um equívoco, um erro. Foi uma vaidade, um rasgo de vaidade, vamos trazer um jogador extraclasse. Ele é um jogador extraclasse, mas fisicamente ele é bem problemático, infelizmente, disse Mauro. James é um jogador que há muito tempo vem sofrendo com lesões, não tem regularidade, participa de poucas partidas por ano e no São Paulo nunca se apresentou na ponta dos cascos voando para ser o cara que vai solucionar as questões dos clubes, completou. O jogador colombiano ainda busca um acerto financeiro com a diretoria são paulina para assinar sua rescisão contratual. Enquanto isso, ele segue treinando no CT da Barra Funda e na semana passada, fez uma postagem na web que repercutiu. Apesar da saída da estrela ex-Real Madrid e Bayern, o clube do Morumbi não pensa em trazer neste momento um meia para o seu lugar. A prioridade do presidente Júlio Casares é contratar um reserva para Caleri.